Meu nome é Alexandre, eu sou dos policiais antifascismo e hoje nós estamos aqui para falar sobre o massacre ocorrido em Paraisópolis. Talvez não apenas a criminalização do funk, é a criminalização da pobreza, é a criminalização da diferença. Porque nós falamos muito em fascismo, mas nós deixamos de tratar o fascismo como o que ele é. Porque o fascismo, ao contrário de outras teorias, ideologias políticas, não goza de um arcabouço teórico que lhe dê uma forma. O fascismo é um combate, a guerra, o extermínio, né? A ideia do extermínio de tudo aquilo que é diferente. Então tudo aquilo que não é branco, heteronormativo, com uma condição financeira abastada, é criminoso. Então você tem a criminalização de toda a pobreza. E essa expressão do funk, hoje, é a mesma expressão que aconteceu com o samba, que aqui no Brasil, que aconteceu com o jazz nos Estados Unidos. Então, como nós temos uma música aqui, eu não me lembro dos autores, mas do Rio de Janeiro, que é som de preto, de favelado. Então, deve ser criminalizado. E, sem dúvida, isso é uma forma de apresentar para a sociedade como uma justificativa ou uma justificação da necessidade da ação truculenta da polícia, mesmo que o resultado dessa ação policial seja morte de pessoas. A história de que os policiais viram dois caras numa moto que entraram atirando e saíram na perseguição, isso é uma bobagem. Porque se isso fosse verdade, se isso for verdade, que existiam duas pessoas numa moto que entraram dentro da favela do Paraisópolis atirando, os policiais parariam na entrada, pediriam apoio, porque existe uma regra: eu só posso agir em superioridade de armas e superioridade numérica. Eu não posso ser um policial e entrar no meio de uma manifestação e querer debelar uma manifestação que tem 10 pessoas. Então, existe uma manifestação com 10 pessoas, eu preciso de pelo menos 11, 12 policiais para debelar aquela manifestação. Então, essa história que os policiais viram e entraram numa perseguição, ela é tão absurda e tão mentirosa que a solução é bem simples. O comandante sabia essa ação deveria acontecer? Se essa ação deveria acontecer, ele deve responder objetivamente pelos homicídios, porque foi isso que aconteceu, foi um homicídio, não foram mortes. Ali o que foi o homicídio, foi uma ação que exterminou vidas. Se ele sabia, se ele estruturou essa ação, ele responde objetivamente pelos homicídios cometidos. Se ele não sabia e a tropa que ele comanda fez uma ação sem o conhecimento dele, ele comete um crime militar que está lá, na própria lei que já existe hoje, né? Dizendo que se ele perder o controle da tropa, ele comete crime militar, ele deve ser preso e perder o posto. Então, ele continua sendo coronel, mas ele não pode comandar mais nada. Então, por que nós não estamos apontando para o coronel? E, em última instância, para o verdadeiro comandante da polícia, que é o governador do estado. Quando a polícia entra numa favela que tem um baile, tem uma ação cultural, porque a gente precisa tirar um pouco essas pessoas da invisibilidade. Não é um baile funk, é uma ação cultural de uma comunidade periférica. E essa ação que ali estava acontecendo, ela acontece, eu sou policial há mais de 20 anos,
E pelo menos há 10 anos o baile da 17 é conhecido. Então sabe-se que ali se aglomeram cerca de 5.000 pessoas em cada um daqueles eventos. E aí vem o seguinte, o governo vai dizer que o governo, a polícia, os comandantes da polícia vão se manifestar dizendo que a necessidade de agir, de ação da polícia naquele evento é porque existem bens jurídicos a serem tutelados pelo Estado, sendo que esses bens jurídicos são a segurança e o direito de ir e vir nas vias públicas, né? A proteção de menores para que não consumam álcool ou uso excessivo de drogas ilícitas, né? E a prática sexual, os atos libidinosos em via pública. Ok, essa descrição é a mesma descrição que acontece na Francisco Morato, na Vila Madalena, às sextas-feiras à noite. A polícia age da mesma forma? Existe essa expressão na Vila Madalena? A gente tem que parar um pouco de olhar a polícia como se ela fosse uma instituição à parte do governo. A polícia é a exata expressão do governo. O nosso atual governador se elegeu dizendo que a polícia atiraria, a partir do 1º dia de janeiro, a polícia atiraria para matar. Então, o policial hoje, ele está saindo para cumprir a manifestação, para expressar publicamente a manifestação do governo, que é extermine essas pessoas.